Você já parou para pensar se os 7 dias da criação de Gênesis trata a respeito de dias literais de 24 horas, ou se ele fala a respeito de dias simbólicos, como milhares de anos ou eras? Muita gente aqui vai dizer que são dias simbólicos, e ainda vão citar, porque para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas acontece que o tema central da segunda carta de Pedro, capítulo 3, não é falar a respeito dos dias da criação, mas é falar a respeito da volta de Jesus. Promessa que alguns julgam demorada. Alguns farão escárnio, alguns farão piada, dizendo que a promessa de Jesus não vai se cumprir. E é disso que esse capítulo se trata. Quando nós falamos a respeito de um dia como 1000 anos ou 1000 anos como um dia, nós estamos falando a respeito da paciência de Deus, que no verso 9 diz que ele é longânimo para conosco, ou seja, ele é paciente, ele quer que nós nos arrependamos antes de sua volta, para que todos possam ser salvos. Então, usar esse texto para se referir aos dias da criação é tirar ele do contexto original e torcer o texto para uma interpretação equivocada. Portanto, o que vai ajudar a gente a entender se esses dias são simbólicos ou literais é voltar no texto de Gênesis, prestar atenção nos detalhes ali descritos, bem como aparece a palavra dia no original em hebraico. Se aparecer Yom, nós estamos falando de um dia literal de 24 horas. Se as palavras forem Olam, For ou Zman, nós estaremos falando de dias simbólicos. No primeiro dia da criação, disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia, Yom e Shad. Aqui nós temos dois detalhes importantes. Tarde e manhã é a forma bíblica de contar o dia. Tarde é o período noturno, manhã é o período diurno. O dia começa ao pôr do sol, e cada dia da criação termina com tarde e manhã, indicando um dia literal. E outro ponto importante é o Yom. A palavra que apareceu aqui significa um dia literal de 24 horas. Se o dia for seguido de um numeral, não tem nenhum texto bíblico que se refira a um dia dessa forma, que não seja um dia literal de 24 horas. E você pode perceber que todos os dias do relato da criação tem a palavra Yom, que significa dia, seguida de um numeral. Yom Echad, Yom Sheni e assim por diante. Poderíamos também falar a respeito das plantas que foram criadas no terceiro dia, e muitas delas dependem de um processo de polinização no qual os animais fazem parte, tanto aves quanto animais terrestres, que só foram criados nos dias 5 e 6. Se houvesse um grande período de tempo com eras ou milhares de anos, essas plantas teriam deixado de existir. E por fim, se analisarmos o relato da criação no sétimo dia, é dito que Deus terminou a obra da criação. Ele descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. Você acha mesmo que faz sentido dizer que Deus descansou por um longo